Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Jesus tem prometido. Prometido àqueles que creem, àqueles que obedecem, àqueles que praticam, aqueles que exercitam, fazem o que está escrito. Porque às vezes a pessoa pensa que só porque ela conhece a Bíblia, que ela tem direito às suas bênçãos, às suas promessas. Não, não é assim. Para você ter direito às promessas, você tem que praticar, você tem que obedecer. Se você aprender a obedecer, você vai aprender a usar a fé. Porque fé é obediência. Fé é dar, fé é sacrificar, fé é você colocar-se 100% na dependência de Deus. E isso, minha amiga, meu amigo, não é para todos, porque nem todos querem. Nem todos querem abrir mão dos seus prazeres, dos seus pecados. Nem todos querem abrir mão das suas mentiras, dos seus enganos, das suas corrupções. Nem todos querem abrir mão do mundo. Nem todos. Aliás, por falar nisso, o Senhor Jesus disse uma coisa muitíssimo importante. Tudo que ele disse é muito importante, mas a palavra que ele disse para os judeus religiosos, para aqueles religiosos, pessoas que tinham conhecimento da lei, da Torá. Eles conheciam a lei de Moisés, mas não conheciam a verdade. Eles não conheciam a verdade. Estavam diante da verdade, mas não reconheceram, não tiveram, a ficha não caiu para eles. Jesus então disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente fala em verdade, então cada um tem a sua verdade, é ou não é? Ah, isso é verdade. Não, isso não é verdade, isso é falso, isso é mentiroso, isso é enganador, ou isso é verdadeiro. Mas quando Jesus fala em verdade, ele não está tratando das verdades do mundo, não, das nossas verdades, não. Alguém me perguntou: bispo, o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava se referindo a si mesmo. Quando a pessoa conhece Jesus, não o Jesus histórico, não o Jesus religioso, não o Jesus pintado, maquiado, que as religiões fazem, não. Mas o Jesus Espírito e verdade. Jesus Espírito, porque Deus é Espírito. Então Jesus disse: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, que sou eu, disse Jesus, e eu vos libertarei. Então, essa é a verdade que liberta, amiga e amigo. Mas como nós podemos conhecer Jesus? Ah, minha amiga, eu posso falar de Jesus, eu posso ensinar sobre Jesus, eu posso pregar sobre Jesus, mas eu não posso revelar Jesus para ninguém. Só o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, pode revelar Jesus para as pessoas. Mas, então, eu quero conhecer a verdade. Ah, então, se você quer conhecer a verdade, se você tem interesse em conhecer a verdade, então você tem que buscar nas Sagradas Escrituras a revelação que o Espírito da Palavra, que é o Espírito Santo, vai lhe dar através de o conhecimento das verdades que têm estado escondidas nesse mundo. Minha amiga e meu amigo, quando a pessoa conhece a verdade, anda na verdade, então ela é livre. Você pode até imaginar, por exemplo, às vezes você está com a consciência limpa, você vai deitar-se, poxa, com a consciência limpa, hoje eu não menti, eu não enganei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Hoje eu só fiz o que era bom, eu ajudei aqueles que me pediram ajuda, não atrapalhei aqueles que estavam querendo seguir o seu caminho. Hoje eu fui uma boa pessoa. Então você vai deitar com a consciência assim, aparentemente lavada, pura, purificada. Por quê? Porque você viveu o dia na sua verdade, a verdade que é humana, a verdade desse mundo. Mas a verdade que o Senhor Jesus trata aqui é a sua própria pessoa. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece Jesus, a vida da gente muda como da água para o vinho. Você vai ver nos testemunhos das pessoas que viviam nas suas religiões e um dia, por conta da desgraça, da depressão, do inferno que viviam, a religião não pôde resolver os seus problemas. Então elas partiram para a fé na palavra de Deus, partiram para a fé na verdade de Deus, que é Jesus. E então o Espírito Santo revelou a verdade para elas, e elas então são novas criaturas, foram libertas por conta dessa verdade que liberta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E só Ele pode libertar. Religião nenhuma liberta de coisa alguma, mas o Senhor Jesus, quando você o conhece, você passa a ter uma vida nova, porque Ele passa a fazer parte da sua vida. É o caso desse testemunho agora, dessa psicóloga. Ela viveu numa religiosidade, fez sacrifício, fez o que tinha que fazer, que eles pediam lá, mas a sua vida continuava a mesma. Aí o que aconteceu? Um dia ela teve encontro com a verdade a libertou. Vamos assistir o testemunho dela agora. Meu nome é Karina, eu tenho 41 anos de idade, eu sou psicóloga e eu tive uma infância muito difícil. Um lar cheio de brigas, eu presenciava meu pai e minha mãe brigando constantemente, meu pai agredindo a minha mãe. Minha família é espírita, então meu pai é espírita, meus tios, meus avós. E nós morávamos a princípio em São Paulo, depois o meu pai ele tinha perdido tudo, tinha dado falência no mercado que ele tinha, e ele decidiu iniciar a vida dele no interior de São Paulo. E lá no interior de São Paulo ele conhecia uma mãe de santo, e essa mãe de santo ofereceu o centro espírita para ele morar a princípio. E aí nesse período que nós moramos nesse centro espírita, eu tinha um quarto para dormir, onde todas as noites tinha uma entidade que se sentava ali à beira da minha cama. E aí assim, isso foi até os meus 18 anos.
Aí depois meu pai se separou da minha mãe, e aí com 18 anos eu decidi vir para São Paulo. E aqui eu achei assim, em São Paulo, que eu ia me livrar, né, dos vultos, das vozes, né. Só que aí a intensidade dos espíritos em aparecerem para mim foi ficando mais forte e fora de controle. E aí foi onde me falaram que se eu fosse na Federação Espírita, lá eles poderiam me ajudar. Fui desenvolvendo tudo que eu podia desenvolver dentro da mediunidade, que é o que eles falavam que eu tinha, eu fui desenvolvendo, mas não era algo assim que eu fazia por prazer, que eu queria fazer. Era como se fosse assim uma obrigação. Olha, você nasceu com isso e você é obrigada agora a desenvolver, porque se você não desenvolver, você não vai ter vida própria. Mas eu já não tinha a minha vida, eu não tinha. Assim, eu passei a ter depressão quando eu quis deixar o mundo espírita, mas assim, aí foi onde eu comecei a ter um desejo muito grande de me suicidar mesmo, de me matar. Eu já tinha esse desejo em função das brigas no lar, mas quando eu comecei realmente a querer largar o mundo espiritual, isso se tornou muito intenso, assim, intenso a ponto de querer tentar. Então, tentei me jogar embaixo de um caminhão, e eu tentei, né, por diversas vezes me suicidar, e aí eu não conseguia, assim, faca eu não tinha coragem. E eu comecei a planejar mesmo, assim, bom, o que eu tenho coragem, né? O que eu posso fazer que eu tenho coragem? Aí eu pensei em me afogar. O sofrimento ficava mais intenso nos finais de semana. Enquanto eu estava ali trabalhando, estava com a mente mais ocupada, não era tão intenso, mas quando chegava, assim, o sábado, domingo, aí realmente era bem forte. Fiz terapia por 10 anos, como eu estava desenvolvendo a úlcera, até a pessoa que estava cuidando de mim, ela ia me encaminhar depois para um neuro, para que eu pudesse tomar, o neuropsiquiatra lá ia encaminhar para que eu pudesse tomar ansiolítico, remédios mesmo para depressão, porque ela entendia que era emocional, porque eu não tinha, assim, fisicamente algo que dissesse assim, você tem algo que está ocasionando a úlcera, não, era emocional. Eu estava sofrendo, né? Então, por mais que eu estivesse lá na federação procurando, assim, ter, né, um domínio, né, do que estava acontecendo comigo, eu não tinha. E eu passei a ter diversas doenças no rins, no estômago. E aí eu iniciei o curso de psicologia, e aí foi quando no 3º ano para o 4º eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado. E nós fomos namorando, e aí a mãe dele já era da igreja, e eu sempre o convidava para ir para a Federação Espírita. Aí um dia ele aceitou, ele foi, e aí depois na semana seguinte ele sofreu um acidente onde deu perda total do carro. Ele não morreu, não sabe-se como, porque achatou o carro. E aí ele decidiu agradecer a Deus na igreja que a mãe ia, que era a Igreja Universal. Mas eu tinha uma dúvida muito grande dentro de mim, né? Então, o quanto a Igreja Universal era de Deus ou não, quanto os pastores eram de Deus ou não, o quanto a forma que eles pregavam a Bíblia realmente era a forma, né, que Deus queria que pregasse. Eu não gostava do Bispo Macedo. Então, quando eu poderia ouvir qualquer pastor da Igreja Universal, mas quando era ele, se eu escutasse ele na rádio, a minha primeira reação, né, que eu queria fazer, num primeiro momento, era pegar o rádio e quebrar. E de tamanho ódio que eu tinha por ele, né? Eu não tinha mais porta para bater. Sabia que a única porta que poderia me ajudar seria ali. Eu tinha isso comigo, que a única porta que poderia me ajudar era a porta da Igreja Universal. Eu não me lancei por total e completo logo que eu entrei na igreja. Eu não fui uma pessoa que entrou lá sem estar cheia de alguma coisa. Eu entrei cheia do meu eu, cheia dos meus estudos, cheia do que a federação tinha colocado na minha cabeça. Eu entrei muito cheia, eu não entrei vazia. Então eu tinha que me desvaziar de tudo aquilo para me libertar. Então hoje eu entendo. E os pastores, eles sempre, né, oravam, né, faziam as sessões de libertação, sempre na fé, né, de que eu ia sair dali liberta. E aí não dependia só da fé deles, ali eu entendi que dependia também da minha. E aí foi quando eu decidi participar de uma corrente à meia-noite, fui até no Templo de Salomão. E no primeiro dia que o bispo falou que não existe processo, que existe decisão. Então no primeiro dia, ali eu tomei posse daquela palavra. E até ele falou que o Senhor Jesus, quando ele libertava, né? Era sai e ele libertava e a pessoa saía liberta. Então se quem tivesse ali tivesse essa fé de sair dali liberta, ali, já aquele dia, que não precisasse
nem terminar as 7 correntes. Quando eu me libertei, eu tinha decidido que o encosto não ia entrar mais no meu corpo, mas eu sabia que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, logo eu ia voltar a manifestar. Se eu me libertei, mas eu não tinha o Espírito Santo. Então, assim, todo o sofrimento que eu tive na infância, né? Então, os traumas, né? Tudo que eu passei, né? Até da própria família mesmo. E quem não tem o Espírito Santo é assim, é perdido, né? Fica esperando do outro. Eu sabia que eu estava liberta, mas eu sabia que tinha um vazio. E assim que eu me libertei, foi até uma orientação até de um obreiro, ele passou: agora que você se libertou, agora você se batiza nas águas. Me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Aí veio o jejum de Daniel, fiz o jejum de Daniel, tomei posse assim que o Espírito Santo ia descer sobre mim. E ele desceu. Esse dia, o que eu tive, né? Eu tive a presença de que, assim, Deus me ama, eu não estou sozinha. Então desceu sobre mim paz, desceu sobre mim certeza. E é uma certeza, assim, que ela não tá no mundo exterior, né? Ela não tá alicerçada, assim, se você tiver bens, carros, posses, ou se você tiver num alto cargo. Não. Ela tá alicerçada, assim, numa certeza, né? Numa certeza que o mundo pode cair, mas ele tá comigo. É Deus dentro de você, né? Então, assim, não é inexplicável, né? E a paz é o primeiro sinal, né? A paz, assim, quando você enfrentar uma luta, você saber que, assim, ele é com você, né? Ele é com você. Naquele dia eu nasci, né? Eu falo que naquele dia eu nasci. Nova vida eu tive. E principalmente porque, assim, como psicóloga, você ajuda. A ciência tá aí, o Senhor fez a ciência, mas você não faz o que Deus faz. Eu acho que essa é a diferença, né? Que quando uma pessoa ela entra num processo de depressão profunda e ela começa a se automedicar, e aí ela fica naquela vida de 2, 3, 4, 5 anos se medicando e a tendência é ficando cada vez mais dopada, o sofrimento dela tá na alma, porque a depressão é uma dor da alma, né? É um vazio muito grande que a pessoa sente. E não é com os remédios que ela vai conseguir superar. Ela precisa de algo a mais, né? Algo que é só o Senhor Jesus que faz. Assim, o Espírito Santo, ele é meu guia. Ele é a minha direção. Assim, hoje as minhas decisões eu não tomo sem consultar a Deus. Foi o que me ajudou a continuar vivendo, né? A me formar, a construir carreira, né? A construir família, a ter filho. Hoje eu falo que eu estou viva, né? Pela misericórdia de Deus. Né? Deus foi muito misericordioso e eu encontrei Jesus, né? Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer justiça.
você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu tinha muita insônia. Eu não dormia. Foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite. E o bispo entrava. É com você que o Espírito Santo está falando. Ele falou, você que está aí, que está pensando em se matar. Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo. Culminou que eu pisei no controle remoto da televisão e ligou a televisão logo no canal da Igreja Universal. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doação, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Talvez você que está me ouvindo nesse momento esteja ouvindo uma voz também, uma outra voz. Você está ouvindo a minha voz, mas também está ouvindo a voz
que diz assim: olha, para você não tem mais jeito, para você não tem saída, acaba logo de uma vez com essa dor, acabando com a sua vida. Suicida logo. Essa tem sido a palavra constante, ou a voz constante nos seus ouvidos. E você sentindo desespero, e você sentindo dores, constantes dores. É como o bispo Renato falou, para parar essa dor, você não tem que parar com a sua vida. Você tem que conhecer, existe alguém que quer livrar você, quer livrar a sua vida dessa angústia, desse tormento, dessa desgraça. Há saída para você, minha amiga, meu amigo. Houve saída para mim e houve saída para essas pessoas todas que estão dando testemunho. Nós tivemos o testemunho de uma psicóloga, agora nós vamos ter o testemunho de outra pessoa da área médica, uma bióloga. Ela também sofria. Ela sofria com a ignorância a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus, do trabalho da Igreja Universal. E ela tinha muito preconceito. Então, ela, na hora da dor, na hora mais cruel da vida dela, pergunte onde ela foi bater. Vamos assistir o testemunho dela, por favor. Meu nome é Valéria, eu tenho 44 anos, sou formada em Biologia, técnica de edificações, técnica de segurança do trabalho e sou estudante de engenharia civil. Eu não gostava da igreja mesmo. O que me veio foi que lá só tinha ladrões. Era o que eu escutava e é o que eu repetia. Então, quando alguém convidava, eu falava assim, naquela igreja de ladrão? Eu não quero não. Falava Igreja Universal, não queria conversa. Falei que ela só tinha ladrão. Falava que era a igreja de ladrão. Entendeu? Mas é que tem um negócio, a pessoa muitas vezes chega sem nada. Tá roubando o quê da pessoa? A minha mãe, né, lutou por mim também. Quando eles iam na minha casa, já viravam o nariz. Eu tenho que entrar aqui, esse povo aqui. Eu não gostava. Primeira vez que eu pus o pé na Igreja Universal foi em 98, ao convite de uma pessoa que ele é evangélico, mas não pertence à Igreja Universal. Mas ele me convidou para a terapia. Ele falou, por que você não vai com o seu namorado? Vocês brigam muito, a gente vê que é um namoro bem cheio de conflitos. E aí eu fui na Igreja Universal. Comecei a frequentar um período e eu fui para a Espanha, depois eu fui para a Alemanha e acabei me distanciando um pouco da igreja. Quando eu retornei, eu já não estava mais tão feliz, já estava com problema de depressão, porque tinha acabado um namoro, tinha perdido, meus pais estavam separados, a minha vida cada vez mais lá embaixo, eu tinha uma tristeza muito profunda, eu tinha vontade de morrer. Para quem vivia sempre viajando, eu tinha uma situação de vida muito boa. Eu estudei fora, e eu estava numa situação que eu não tinha o que dar de comida para meu filho. Então foram fracassos mesmo colecionados, que te colocava para baixo e tive vontade de viver. Para que viver? Foi aí onde que eu peguei e retornei de vez mesmo para a Igreja Universal. Meu filho já tinha 2 anos. Aí fui de novo para a Igreja Universal, aí fui me alimentando. E na mesma frequentando, eu falava assim, não, lá eu não vou dizimar. Lá a minha ajuda vai ser caridade. Dá cesta básica para um. A minha ideia era ainda, mesmo já começando a frequentar, só que aí até a hora que eu cheguei na Real, eu lembro de um pastor falando, você que está ficando com Jesus, é melhor você casar. Aí eu caí na Real e falei assim, eu estou ficando com o Senhor Jesus. Tanto que eu ia escondida. Ninguém sabia que eu estava indo para a igreja. Aí eu falei, não, agora eu vou assumir meu casamento. Se esse Deus que estão me pregando vai resolver, então tá, vou desafiar o Senhor. E foi dali para frente que eu vi Deus trabalhando na minha vida, mudou. Aí eu já consegui, o que eu tinha perdido carro, tinha perdido moto, dali eu já comprei um carro novo, dali para frente eu já comprei uma casa. A Igreja Universal, ela me ensinou a saber lidar com as pessoas, que eu não sabia lidar com as pessoas. Eu não sabia ter paciência de que tudo se resolve. Hoje, eu tenho a certeza de que tudo vai se resolver e que Deus está cuidando. Então eu vejo, se eu não tivesse a presença de Deus, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria forças para estar continuando minha vida. Então eu vejo que o próprio Deus muitas vezes me sustenta e empurra. É como se eu estivesse andando e
sentindo uma mão assim te empurrando. Vai, continua. É que vocês que têm preconceito, como eu tive um dia, achando que a Igreja Universal só tinha pessoas que só estavam interessadas no seu dinheiro. Não é isso. Eles estão ali para dar vida. Que quando eu cheguei aqui eu não tinha vida. Eu estava já no fundo do poço. Deixa de lado porque esse preconceito, vem conhecer primeiro, você não conhece. A gente às vezes traz esse preconceito, as pessoas falaram, e aí você já vem com essa coisa, essa carapaça aqui, já traz... Não, deixa um pouquinho de lado isso daí, porque aqui eu não conheci a Igreja Universal, eu conheci o Senhor Jesus, que Ele é que vai salvar. Sou Nelma Fernandes. Antes de entrar para a igreja, eu vim de uma igreja espírita. Esta igreja espírita, eu achava que era o melhor sítio, porque eu não conhecia a verdade. A minha casa tinha condições, o meu pai tinha condições, a minha mãe tinha condições, tínhamos uma vida estável. Mas ao decorrer do tempo, o meu pai começou a procurar mulheres, a vida começou a cair, começamos a ficar praticamente sem nada e houve uma estabilidade muito rápida onde eu consegui um emprego. Estando neste emprego, conheci o meu atual esposo, tive a oportunidade de comprar uma parabólica e naquela altura a parabólica só tinha um único canal e este canal era a Record. Posta a ver a Record, a fazer o teste, melhor dizendo, da parabólica, calhou exatamente num testemunho em que um jovem falava sobre as drogas, que ele se libertou das drogas. E esse era um problema da qual eu tinha, porque o rapaz em que eu estava a namorar, ele drogava-se. Eu até então não sabia, mas o meu pai sabia. Eu desconfiava, achava que era paludismo, porque ele dizia que tinha dores no corpo e suores frios, e afinal eram as overdoses que ele estava a ter, e eu é que não tinha esse conhecimento. Com o decorrer do tempo, meu pai sentou comigo, conversou comigo, pediu para eu assim o deixar, mas como eu gostava dele e achava que ele era o cara, então achei que não devia deixar. E foi aí que vi o testemunho deste rapaz na televisão, a falar sobre a libertação dele das drogas, e é o que me fez ir para a igreja. Eu não pensei duas vezes. Eu cheguei e disse, olha, conheci, aprendi isso, você quer? Vem. Se ele não quisesse, eu não queria nem saber. Eu estava interessada em conhecer esse Jesus que me foi falado. Eu achei que seria uma maravilha, que ele iria mudar radicalmente, ia ficar aquele rapaz maravilhoso, e não. Pelo contrário, ele piorou. Começou a roubar em casa, foi expulso de casa, começou a viver na rua. Eu continuei no propósito da libertação por ele, porque estava disposta a ver esse Deus, a ver essa libertação, a ver essa mudança. Eu entro para a igreja por causa dele, mas enquanto eu fazia o propósito por ele na sexta-feira, eu comecei a ver pelas pregações e pelaquilo que foi ensinado que afinal ele não era a prioridade. Ele não era o foco, apesar de ser a pessoa com quem eu queria casar, mas não era o foco. Fui ouvindo a palavra, fui obedecendo a palavra, fui pondo em prática aquilo que foi ensinando. E fui aprendendo que buscar o Espírito Santo não era só na igreja. Fui aprendendo que orar e ler a Bíblia não era só na igreja, mas era também em casa, era também no meu dia a dia, era no meu trabalho, onde quer que for, eu deveria estar sempre com a mente ligada. Então, isso é que chamou a minha atenção. E foi assim que, um certo dia, na busca do Espírito Santo, lembro-me como se fosse hoje, e foi aí onde eu fui batizada. Foi uma maravilha. É algo inexplicável. Eu não consigo explicar tudo o que eu senti, mas me lembro como se fosse hoje. Porque era vontade de chorar, era vontade de cantar, era vontade de sorrir, era vontade de gritar para toda a igreja, dizer, olha, Jesus está aqui, abraçou-me, tocou. Enfim, foi uma sensação maravilhosa. Eu sei que saí da porta da igreja e evangelizei até na porta de casa. Eu falava de Jesus para todo mundo. Isto foi num domingo no fim da tarde. E eu lembro que na segunda-feira eu já tive a preocupação de sair do serviço, ir rápido para casa, tirar o salto, tirar a maquilhagem, pôr uma calça jeans, pôr uma t-shirt e ir para frente da igreja evangelizar. Então aquilo foi uma sede, não é só a sede do Espírito Santo, a sede que eu tive foi de ir buscar almas, ir buscar mais pessoas que tivessem aquele presente que eu tive. Então foi assim, eu falei de Jesus em casa, falei de Jesus nos vizinhos e hoje eu consegui ter toda a minha família na presença de Deus.
Hoje todos tiveram o mesmo processo que eu de libertação, hoje todos têm o Espírito Santo, são todos de Deus e é uma bênção. O meu esposo foi liberto, casamos os dois, entretanto, na fase dele de estar com as drogas, os médicos diziam que ele não poderia ter filho, porque a cocaína já estava no sangue. Hoje ele está liberto, hoje temos 2 filhos bonitos. Hoje eu posso dizer que aquilo que eu tinha quando pequena, que era o bem-estar da minha família, não chega nem a 1% do que eu sinto hoje. Ali comia bem, sim, mas não tinha paz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho um casamento. Hoje eu tenho filhos. Hoje eu tenho os meus pais dentro da igreja. Hoje tenho os meus irmãos casados. Hoje tenho os meus cunhados todos na igreja, sobrinhos todos na igreja. Na verdade, é uma família totalmente toda na presença de Deus. O Espírito Santo representa muito para mim. É que sem o Espírito Santo eu não ando, eu não respiro, eu não faço nada porque deixo de ser, porque não sou nada. Então para mim é tudo aquilo que eu tenho. Sem Ele não consigo viver. Você que quer ter o Espírito Santo, você quer ter um encontro com Deus, põe-se na condição de não ser nada. Ainda que você tenha uma vida social boa, ainda que você tenha uma vida social má, cheia de problemas, com carros, com casas, com saúde, põe-se na condição de nada. Então é buscar, ler bastante a Bíblia, procurar trocar a madrugada em ler uma revista, entrar no WhatsApp, ler a Bíblia, pedir a Deus para eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ter essa vontade, eu quero conhecer esse Espírito Santo, esse Deus que esta moça conheceu, que sou eu. A minha vida está transformada, tenho um esposo, somos casados há 20 anos, temos 2 filhos, ele tem um emprego, eu tenho um emprego, temos uma empresa e, graças a Deus, estamos abençoados. João Batista, mesmo sendo mais velho que seu primo Jesus, se colocou como segundo e fez do Senhor o primeiro. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. O ser humano tem se colocado em primeiro e deixado Deus e sua vontade em segundo plano, e por esta inversão vivem uma vida fracassada. Porém, quando colocamos Deus como primeiro em nossa vida e assumimos a posição de segundo, passamos a ter prioridade diante dele e todas as nossas necessidades são atendidas pelo Altíssimo. Por isso, neste domingo, dia 6 de outubro, teremos a Festa das Primícias, com a unção dos segundos, onde iremos apresentar nossos dízimos a Deus e fazer um pacto de reconhecê-lo sempre como primeiro em nossas vidas. Às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não posso aqui viver correndo atrás de coisas e em função de pessoas. Tudo é vaidade. A vida passa tão depressa. Sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é
vaidade. Não posso me prender a nada. Em breve eu vou partir para morar com meu Jesus por toda a eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes para colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes para colher frutos na eternidade. Me chamo Kelly Maturano, tenho 34 anos, eu sou consultora independente. E eu cheguei na igreja adolescente, por volta dos 10, 11 anos. Eu ia junto com a minha mãe e eu acabei me afastando por influência mesmo de amizades. Quando eu vi, eu já não estava mais indo na igreja, né? E durante esse período que eu fiquei afastada, que foi um longo período, eu sofri bastante, né? Eu era uma pessoa muito triste, muito vazia, não tinha perspectivas nenhuma de futuro, e nessa ânsia de preencher esse vazio que eu sentia, eu busquei no mundo, em baladas, em festas, em relacionamentos, né? Não tinha assim critérios para escolher namorado, então eu me envolvia com um homem casado, comprometido, e isso me fazia sofrer cada vez mais, porque eu só me frustrava e o vazio que eu sentia só aumentava. Eu me casei, eu conheci hoje meu atual esposo, a gente se casou, e mesmo eu me casando ainda me sentia vazia. Eu achava que o casamento ia me fazer totalmente, completamente feliz, mas não, eu ainda tinha um vazio, uma tristeza, e no decorrer do tempo comecei a ter problemas familiares. O meu pai, ele virou alcoólatra, ele ficou completamente dominado pelas bebidas, e aquilo foi causando assim um sofrimento para toda a família, né? Porque a gente viu aquela situação ali e a gente sofria junto, e foi um momento que eu vi que eu tinha que voltar para a igreja, que era a minha única saída, era buscar a Deus. E foi então que eu decidi entregar minha vida, né, completamente, mudar de vida, porque eu vi que esse era o único caminho. A minha mãe já ia na igreja, né? Então a gente juntas começamos a buscar, e eu comecei a participar assim das reuniões, né? As reuniões de quarta, de sexta, de domingo, e eu ouvia muito falar do Espírito Santo, de como era ter uma vida com Deus, que para permanecer nessa caminhada da fé era necessário receber o Espírito Santo, e isso foi aumentando o meu desejo de querer receber. Eu fui seguindo as orientações do pastor, né? Obedecendo tudo que ali era ensinado, até que chegou o propósito do jejum de Daniel. E eu vi ali uma oportunidade para eu me lançar, e determinada que eu ia receber o Espírito Santo durante esse jejum. Eu, nesse desejo de receber o Espírito Santo, eu não medi esforços para agradá-lo. Então eu me desconectei das redes sociais, televisão era algo que eu gostava muito de assistir. Então eu me desconectei para estar mais conectada com Deus, né? Eu buscava ali estar agradando Ele. Eu não me limitava somente em buscar o Espírito Santo na igreja. Eu separava um momento em casa também para orar ali, para buscar, né? Para ler mais a Bíblia, porque através da palavra dele que eu ia saber qual era a vontade dele para mim, né? Então eu queria de todas as maneiras agradá-lo. Então eu fui buscando, né? Ali através da palavra, através de conteúdos que me aproximavam de Deus. E me desconectei totalmente do mundo.
e não me fez falta, né? Eu vi que aquilo foi me aproximando cada vez mais de Deus e eu fui tendo aquele espírito humilde, né, para reconhecer, né, que os meus erros, as minhas falhas, e assim ter a humildade, né, de mudar, de melhorar, porque eu queria de qualquer maneira agradá-lo, né? E eu sabia que para eu receber o Espírito Santo e que para eu permanecer nessa caminhada da fé, eu precisava reconhecer, né, ter esse espírito humilde. E até que um dia, numa busca na minha casa, eu recebi o Espírito Santo, né? Eu me coloquei ali de joelhos e busquei com todas as minhas forças. Eu determinei que eu não ia levantar dali sem ser batizada com o Espírito Santo. Eu recebi ali uma paz, uma certeza. Eu vi assim o próprio Deus falando comigo, né, que era comigo e que poderia acontecer o que for, o problema que for, Ele era comigo. Eu me levantei ali daquela busca forte e com essa certeza, com uma paz, com uma alegria, um amor assim pela vida. E a partir daquele momento ali eu me tornei diferente, tudo mudou, né? Eu tive a certeza ali que Deus, Ele era comigo e que poderia acontecer o que for, eu venceria. Quando eu recebi o Espírito Santo, né, eu vi que ali, a partir daquele momento, eu tinha condições de ajudar o meu pai, né? Ele estava vivendo ali naquela situação, totalmente dominado, e eu vi ali a chance de poder ajudá-lo, né? E foi o que eu fiz. Comecei a buscar por ele, a convidar ele para estar nas reuniões, a orar por ele, a fazer propósitos. Não foi fácil, né? Foi todo um processo de libertação. Foi uma luta, uma guerra, mas a gente venceu. Hoje Deus, Ele restituiu a minha família, né? Meu pai hoje está na igreja, está na fé junto com a gente. E hoje ele participa do grupo do Caleb, está envolvido nas atividades da igreja. Hoje ele está totalmente liberto das bebidas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, né? A minha visão aumentou. Eu vi que eu era capaz, que Deus era comigo e que Ele tinha planos maiores e melhores para minha vida. E hoje eu sou uma melhor esposa também. O meu esposo, ele está junto comigo também nessa fé. A gente trabalha junto com um grupo de adolescentes da igreja, levando para esses adolescentes aquilo que a gente recebeu de Deus, né? Mostrando para eles esse caminho que eles têm que buscar o Espírito Santo. Hoje, aquele vazio que eu sentia lá atrás, hoje foi completamente preenchido, né? Eu vi que o que faltava era isso, era o Espírito Santo. Tudo que eu vou fazer, eu busco ali a direção do Espírito Santo. Então eu sei que eu não estou sozinha. Ele está ali me guiando, me dirigindo, me conduzindo, me dando a certeza de que vai dar certo, né? Então eu não tenho medo. O Espírito Santo hoje é tudo para mim, é o meu porto seguro, é o meu alicerce. Sem ele não tem como viver. Tudo que eu fiz valeu a pena, todo sacrifício que eu coloquei, toda a força nesse jejum de Daniel valeu a pena. Então eu recomendo, eu aconselho a você a fazer, que assim como ele desceu sobre a minha vida, ele vai descer sobre a sua também. Meu nome é Carlos Alberto, eu tenho 23 anos e já no início da minha história, eu já entrei dentro da Igreja Universal, porque meus pais já frequentavam a igreja, então desde pequeno eu já tive esse conhecimento. Meus pais sempre me proporcionaram educação, me davam do bom e do melhor, sempre o que eu precisava, nada em exageros, mas sempre me mostrando, sempre me podando. A gente tinha uma família unida, né? A gente sempre viajava junto, planejava as coisas juntos, então era uma família junta. Até que depois de um tempo vieram a se separar e isso me trouxe algumas coisas. Eu perdi um pouco da referência de família. A partir dos meus 13 anos, já foi a primeira vez que eu tive uma experiência com álcool. E aos 15, foi a primeira vez que eu tive contato com a droga, que foi a maconha. Então, já logo cedo, eu já comecei a perder aquela minha inocência. Então, eu não tinha limite. Eu fazia o que eu queria a hora que eu queria. E por estar enraizado no mundo, então, já não era mais só um tipo de festa, em vários tipos de festa. Já me relacionava com muitas mulheres. Eu já não consumia mais uma droga, já eram mais de 3, 4 tipos de droga.
Eu usava muito êxtase, metanfetamina, lança-perfume. Se eu tivesse numa balada, alguma coisa mais reservada também, maconha, lança. Então, dependendo de onde eu tivesse, com quem eu tivesse, eu tinha que me adequar àquele ambiente, àquelas pessoas. Então, muitas vezes eu fazia as coisas, eu nem percebia, eu já estava fazendo. Teoricamente eu tinha tudo, né? Tinha amigos, tinha mulheres, tinha dinheiro, podia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Mas nada daquilo ainda era aquilo que eu buscava. Dentro de mim faltava algo. Eu não sabia que algo era esse. Por isso que eu sempre estava experimentando de coisas novas, pessoas novas, lugares novos, cada vez usando mais quantidades de droga ou bebendo mais, chegando a limites. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia mais. Eu não sabia mais quem era o Carlos. Eu me olhava e falava, que ponto estou chegando? Quem sou eu? Eu já não sei mais quem eu sou sem a droga. De tanto que eu consumo, eu já não sei como eu sou mais normal. À noite eu tinha problemas para poder dormir, eu tinha perturbação, eu tinha a impressão de que alguém ou alguma coisa ia aparecer, ia me pegar. Então eu dependia da droga para usar muito, a questão da maconha, para eu chegar em casa e já dormir direto. Porque se eu ficasse só, eu ficava agoniado, né? Eu não conseguia ficar no meu quarto todo escuro, eu tinha esse problema. E através disso, minha mãe buscando, através da fé dela, a minha transformação, um dia quando eu estava numa balada eletrônica, eu me lembro que... E ali Deus fez eu olhar de ponta a ponta aquele lugar onde eu estava. Eu vi aquela multidão, aquele monte de cabeça igual, e Deus falou assim para mim, isso aqui é a visão do inferno, isso aqui não é lugar para você. E eu tomei a decisão, meu pai na época estava morando fora do país, eu liguei para ele e falei, pai, como é que tá as coisas aí, tudo? Tô pensando em me mudar, tal, ficar um pouco com o senhor aí. Ele falou, não, pode vir. E eu cheguei lá dia 21 de janeiro de 2018, era um domingo, 6 horas da manhã. E aí eu encontrei meu pai e falei, pô pai, que horas que é a reunião? Vocês vão na reunião hoje? Não, meu filho, você acabou de chegar, vai lá descansar e tal. Falei, não pai, eu quero ir. Dentro de mim eu já estava decidido, então no mesmo dia que eu pisei o pé lá, eu não fiz nada. A primeira coisa que eu fiz foi ir na reunião de domingo. Tudo que o homem de Deus ali na frente falava, pregava através da palavra, e eu escutava aquilo e falava, a partir de agora eu não posso mais mentir. Então, eu já procurava o máximo mudar o meu caráter. A partir de agora você não pode mais assistir pornografia, masturbação. Cortava. Eu decidi entrar nas águas. Então foi quando eu me batizei pela primeira vez, após 2 meses, lá nos Estados Unidos. E aquilo, na hora que eu subi das águas, que eu saí de lá, aparentemente não mudou nada. Mas dentro de mim havia uma força para eu falar ainda mais não para aquilo que vinha me afligir. E aí, decorrente, como os obreiros, né, eram próximos de mim, tinha um que cuidava em especial de mim, que era do grupo jovem. O pastor me aconselhava também e falava, Carlos, a gente está vendo, né, a sua mudança, a sua entrega, você está aqui na igreja direto com a gente e tal, mas você precisa agora buscar o Espírito Santo. Vai ter momentos de luta, de dificuldade. E para você sustentar a sua fé, imagine daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então você precisa do Espírito Santo para você se manter firme na fé, né, para você se blindar de fato e de verdade desse mundo. E aquilo despertou um interesse em mim. E aí eu me lembro que chegou o jejum de Daniel em agosto, depois de uns 3, 4 meses que eu havia me batizado. Eu vi ali o jejum de Daniel como realmente uma oportunidade. Porque eu não sabia direito muito como demonstrar para Deus que eu queria realmente o Espírito Santo. Que ali eu já estava entregando minha vida, mas tinha que ter um algo a mais. A primeira dificuldade para mim, que eu nunca tinha feito antes, era me libertar das redes sociais. Eu tinha um vício ainda. Querendo ou não, estava buscando a Deus e já não via mais besteira na internet, mas eu perdia muito tempo com Instagram, Facebook, coisas que não me traziam acréscimos, né? E eu passei a substituir aquilo por livros, pela palavra de Deus, por ouvir as pregações no YouTube. E aí, eu estava me preparando para o último dia. Eu lembro que ia ter a live ao vivo lá de Israel. E eu falei, não, é agora. Vai ser esse domingo, eu tenho certeza. Eu estou dando o meu máximo para Deus, a minha vida eu já entreguei, já renunciei tudo e tal. Me veio aquela certeza, aquela força dentro de mim. Deus confirmando ali para mim que Ele tinha se agradado, que Ele estava se agradando de quem era aquele novo Carlos. De todo o sacrifício, de tudo aquilo que eu entreguei, que eu renunciei. A minha coragem, a atitude de dar um passo para conhecer Ele. Então ali houve realmente uma aliança. Eu vi que Deus firmou uma aliança ali comigo naquele dia e me veio uma alegria, uma paz tão grande. O Espírito de Deus entrou dentro de mim, porque Deus ele é autossuficiente. Então,
Quando o Espírito dele passou a entrar dentro de mim, eu fui completo. Ali eu não precisava mais de pessoas e nem de coisas para ser feliz. Não bastava nada. Ele bastava para mim. Então, aonde quer que eu vá, no meu trabalho, para outras pessoas da minha família ainda que não são convertidas, para quem quer que seja, sempre que eu tenho oportunidade eu vou e falo de Deus, eu convido, eu me esforço, eu vou, eu busco, eu faço o que for possível. Porque o próprio Deus fala que a gente tem que dar aquilo que a gente recebeu de graça. Bom, e depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo dentro de mim, né? Até o meu relacionamento com os meus familiares, principalmente com a minha mãe, né? Que eu vi que ela sofreu muito por mim. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei a morar com a minha mãe e o nosso relacionamento mudou completamente. Ela sempre lembra e fala daqueles momentos que ela olhava para mim, né, com fé, falando: meu filho, você vai ser um homem de Deus. E eu negava e falava: não, mãe, que isso, você está viajando, você é muito crente. E hoje realmente eu estou aqui na presença de Deus, né, todos nós. Então o esforço dela valeu a pena, Deus respondeu a ela. Então você ser guiado por Deus é certeza de que você vai ser feliz, que você vai ser completo, que você vai ser por inteiro feliz e realizado. Então eu entrego 100% a minha vida nas mãos de Deus e deixo o Espírito Santo me guiar. E sem dúvidas, eu sou um diferencial nesse mundo porque eu tenho o Espírito de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Bendito seja o teu nome, glorioso. Só o Senhor é digno. Nada e ninguém neste mundo, nem nos céus, nem na terra, nem sob a terra, tem a dignidade, a grandeza, a glória, a majestade do que o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. E tem mais, o Senhor não precisa da glória de ninguém, o Senhor não precisa do louvor de ninguém, o Senhor já é a própria glória. O Senhor já é o próprio louvor. Em tudo ao teu redor, meu Pai, canta, adora e louva o teu nome. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que esse Espírito, o Espírito do Senhor, que tem caído sobre tantas pessoas, que tem vindo sobre nós, venha sobre essa pessoa que ora comigo neste instante. Essa criatura que está sedenta. A tua palavra diz que a alma farta pisa o mel, mas a alma sedenta, até mesmo o fel se torna doce. O amargo se torna doce. Meu Pai, dê uma gota d'água para essa criatura, para a alma dela, e nunca mais ela será a mesma criatura. Dê uma gota d'água para essa pessoa aí, nesse instante, que está gemendo, que está querendo se matar. Dê uma gota d'água agora, faça descer essa gota d'água sobre essa pessoa, meu Pai, e fala receber a vida que o Senhor criou. Em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. E receba a água da vida aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter
pensar que a liberdade pode existir. Eu te agradeço